Existem objetos que não deveriam existir, não porque sejam impossíveis, mas porque estão no lugar errado, na época errada, com tecnologia que a história diz que ainda não existia. Eles têm um nome, UPARTs, Out of Place Artifacts, artefatos fora do lugar. Alguns são fraudes descobertas décadas depois. Alguns têm explicações razoáveis que os entusiastas ignoram. Mas alguns, mesmo depois de análises rigorosas por cientistas de múltiplas universidades, ainda não têm resposta completamente satisfatória. Esse vídeo só fala dos que valem a pena. Começamos com o mais famoso de todos, um objeto que ficou no fundo do Mediterrâneo por 2000 anos e, quando foi encontrado, levou 50 anos para que alguém acreditasse no que era. Em 1900, mergulhadores gregos que procuravam esponjas perto da ilha de Anticitera encontraram um naufrágio romano no fundo do Mediterrâneo. Entre esculturas de mármore, joias e moedas, havia um pedaço de bronze corroído que pareceu irrelevante na época. Só foi examinado com atenção 50 anos depois, quando um pesquisador da Universidade de Princeton chamado Derek de Sola Price notou que era, na verdade, um mecanismo de engrenagens. Hoje é chamado de mecanismo de Anticitera. É o computador analógico mais antigo do mundo. O mecanismo tinha pelo menos 30 engrenagens de bronze interligadas. Era capaz de calcular as posições do Sol e da Lua, prever eclipses com décadas de antecedência, rastrear o ciclo olímpico e acompanhar o calendário lunar grego. Tudo isso num dispositivo do tamanho de um sapato, feito entre 150 e 100 a.C. O problema é que o próximo mecanismo de engrenagens comparável na história aparece 1400 anos depois. Na Europa medieval, não existe nenhum objeto intermediário, nenhuma versão mais simples que explique como essa tecnologia surgiu. Em 2024, pesquisadores da Universidade de Glasgow aplicaram técnicas usadas para estudar ondas gravitacionais para analisar o anel de calendário do mecanismo e confirmaram que ele rastreava o ano lunar grego com precisão quase perfeita. 1 milho de 354 a 355 buracos, correspondendo exatamente ao ano lunar. A ciência não acha que o mecanismo de Anticitera prova civilizações perdidas ou alienígenas, mas admite que ele prova que subestimamos gravemente o que os gregos antigos eram capazes de fazer. O próximo artefato foi encontrado no Iraque em 1938. Por décadas pareceu ser uma bateria, mas a história é mais complicada que isso. Em 1938, o arqueólogo austríaco Wilhelm König estava trabalhando perto de Bagdá quando encontrou um objeto estranho, um vaso de argila de 14 centímetros com um tubo de cobre dentro e uma barra de ferro dentro do tubo. König teve uma hipótese, parecia uma célula galvânica. Em outras palavras, uma bateria primitiva. Para testar a hipótese, pesquisadores modernos construíram réplicas e adicionaram solução ácida, suco de uva, vinagre. Resultado, as réplicas geraram entre 0,5 e 2 volts de eletricidade, comparável a uma bateria de limão que você faz na escola. O programa MythBusters testou isso em 2005 e conseguiu eletrodepositar um objeto com várias baterias de Bagdá em série. Mas aqui está o problema. Conseguir gerar eletricidade não prova que foi feito para gerar eletricidade. O objeto é idêntico a vasos de armazenamento para rolos de papiro sagrado encontrados em abundância nos sítios arqueológicos da região. Nenhum artefato eletrodepositar foi encontrado em contexto arqueológico da mesma época. Nenhuma fiação, nenhuma evidência de uso elétrico em qualquer outro objeto do período. Os objetos originais estavam no Museu Nacional do Iraque, em Bagdá. Em abril de 2003, durante o saque ao museu após a invasão americana, a bateria de Bagdá desapareceu. Pode ter sido uma bateria, pode ter sido um pote de pergaminhos. A diferença importa e sem os originais fica cada vez mais difícil provar qualquer coisa. O próximo artefato não é uma caixa de argila, nem um mecanismo de metal, é uma espada. E o problema com ela não é onde foi encontrada, é como foi feita.
Quando funcionários da United Fruit Company começaram a limpar a selva do delta do Diquís, no sul da Costa Rica, na década de 1930, para plantar bananeiras, encontraram pedras. Mais de 300 esferas de pedra. A menor tem alguns centímetros, a maior tem mais de 2 metros de diâmetro e pesa 16 toneladas. Elas foram feitas pelos povos pré-colombianos que habitavam a região entre 500 e 1500 d.C. e são perfeitamente esféricas, ou quase. Análises modernas mostram que a maioria tem desvio de esfericidade inferior a 2%. Algumas chegam a menos de 0,5% de desvio. O problema, não sabemos como foram feitas. Não existe evidência de ferramentas de metal na região e no período, as pedras são de granodiorito, uma das rochas mais duras que existem. E algumas dessas esferas têm mais de 1 metro de diâmetro, com desvio de esfericidade menor do que 1 centímetro. Não sabemos para que serviam. Foram encontradas em grupos, algumas em linhas, algumas apontando para pontos cardeais, sem inscrições, sem registros escritos da civilização que as fez. Quando os trabalhadores da United Fruit Company encontraram as esferas, muitas foram destruídas ou movidas por pessoas que acreditavam que continham ouro dentro. Hoje, as que sobraram no lugar original são reconhecidas pela Unesco. A maioria das esferas foi removida de contexto. Estudar o porquê delas é quase impossível agora. Em 2014, as esferas pré-colombianas do delta do Diquís entraram na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, não como mistério, como obra de arte e de engenharia de uma civilização que a história mal consegue nomear.